Nesta aula abordaremos o grafite como forma de incentivo à arte e à cultura. O grafite como expressão da arte e incentivo. Segundo Luiz Fernando Lazzarin, 2007, página 63, o grafite utiliza outras técnicas como pincel, o rolo e o estêncil, diferentemente da pichação. O grafite caracteriza-se pela qualidade técnica, que envolve planejamento detalhado, frases poéticas e desenhos mais elaborados feitos com o estêncil ou à mão livre. Lara, 1996. Sendo assim, é uma forma de desenvolvimento do ser crítico, que conceitualiza toda uma linguagem visual e utiliza o grafite como meio de expressar opiniões, ideias, sentimentos, que por sua vez pode afetar todos que estão expostos naquele ambiente modificado por meio da arte. O grafite permite a expressividade por meio da imagem e da linguagem utilizada. Banksy é um veterano artista de rua britânico, cujos trabalhos em stencil são facilmente encontrados nas ruas da cidade de Bristol, mas também em Londres e em várias cidades do mundo. Banksy é o pseudônimo de um artista-pintor de grafite, pintor de telas, ativista político e diretor de cinema britânico. A sua arte de rua satírica e subversiva combina humor negro e grafite, feito com uma distinta técnica de stencil. Para melhor entendimento, vou explicar o que significa humor negro. O humor negro, ou humor ácido, é um subgênero do humor que utiliza temas mórbidos, sérios ou tabus, com o intuito principal de produzir humor. Ele também pode ser empregado para chocar, causar desconforto e provocar reflexões sérias sobre questões que normalmente são difíceis de abordar. Seus trabalhos de comentários sociais e políticos podem ser encontrados em ruas, muros e pontes de cidades por todo o mundo. O trabalho de Banksy nasceu da cena alternativa de Bristol e envolveu colaborações com outros artistas e músicos. Suas obras são carregadas de conteúdo social, expondo claramente uma total aversão aos conceitos de autoridade e poder. Em telas e murais, faz suas críticas, normalmente sociais, mas também comportamentais e políticas, de forma agressiva e sarcástica, provocando em seus observadores quase sempre uma sensação de concordância e de identidade. Conhecido pelo seu desprezo pelo governo que rotula grafite como vandalismo, Banksy expõe sua arte em locais públicos, como paredes e ruas, e chega a usar objetos para expô-la. Banksy não vende seus trabalhos diretamente, mas sabe-se que leiloeiros de arte tentaram vender alguns de seus grafites nos locais em que foram feitos e deixaram o problema de como remover o desenho nas mãos dos compradores. Na primeira imagem diz: siga seus sonhos, e em vermelho destaca-se a palavra cancelado. É uma crítica sobre como a sociedade desmerece nossos sonhos, e muitas vezes dizem: não vale a pena, desiste, é melhor. Já a segunda diz: proibido grafitar, é crime. Pouco ou nada se sabe sobre o misterioso inglês Banksy. Há quem diga inclusive que se trata de um grupo de pessoas
O que se sabe é que os polêmicos trabalhos aparecem ao redor do mundo e encantam ou revoltam aqueles que passam. Ninguém passa incólume a essa arte de rua. Os trabalhos de Banksy podem ser encontrados na Inglaterra, na França, em Viena, em São Francisco, em Barcelona, nos Estados Unidos, na Austrália e até na faixa de Gaza. Irônico, controverso, sarcástico, rebelde e irreverente, as obras de Banksy são feitas na rua e para a rua. Tem como público-alvo os transeuntes. Como a maior parte das peças está em espaços públicos, o trabalho é sujeito à perenidade do tempo e ao vandalismo. Vou apresentar agora a obra A Garota com Balão. Criado em 2002 em South Bank, Londres, o painel ilustra uma pequena menina que perde o balão em formato de coração. Ao lado da ilustração, feita em preto e branco, com apenas mais uma cor de destaque, o vermelho do coração, encontra-se uma frase disposta: There is always hope, que significa há sempre esperança. Feito em stencil, Girl with Balloon já foi replicado algumas vezes e é um dos trabalhos de Banksy mais reconhecidos. Em 5 de outubro de 2018, uma pintura reproduzindo o mural feita pelo artista em 2006 foi leiloada na Sotheby's, em Londres. A obra foi arrematada por uma mulher pelo valor de 1 milhão de euros, cerca de 1,3 milhões de dólares na época. Em seguida ao arremate, uma sirene tocou e a obra deslizou para fora de sua moldura, se autodestruindo, sendo parcialmente cortada em tiras por um triturador de papéis embutido na moldura. Depois, Banksy postou em seu Instagram um vídeo que mostrava como havia instalado um equipamento dentro da moldura para destruir a obra caso esta fosse a leilão. O artista também postou outro vídeo do momento em que a obra se destruía, ante a perplexidade dos presentes com a frase: "O desejo de destruir também é o impulso criativo", atribuído a Picasso. Discutir sobre o grafite como forma de expressão da arte e meio de incentivo justifica-se por ser um meio de cativar jovens de comunidades, envolvendo-os em projetos que moldam sua forma de enxergar o mundo e torná-los mais críticos. Assim, é possível notar que o grafite, como meio de incentivo à arte, ajuda a salvaguardar o patrimônio. Os jovens vão aprender a forma correta de trabalhar com esta forma de expressão de arte, podendo desenvolver-se como indivíduos mais críticos e ativos na sociedade. Pode impactar direta ou indiretamente jovens de comunidades desfavorecidas em relação ao ensino de arte. Por meio da arte, muitas vidas podem ser impactadas e pessoas que provavelmente não têm muitas oportunidades de ter esse contato com a arte de uma galeria, por exemplo, poderá ter acesso à arte de rua e vivenciá-la de perto. Através do ensino do grafite, os jovens podem envolver-se mais com a cultura e a sociedade em que estão atrelados.
O grafite sempre foi utilizado como meio de passar adiante a história, representar culturas, rituais, emoções, expressar ideias, críticas, etc. De acordo com Lázaro, em 2007, a arte de rua difere da arte de museu ou digital, pois está disponível para todos, exposta a mudanças climáticas, ao desgaste causado pelas intempéries, à interação e ação de outras pessoas. Por meio do grafite, é possível obter mudanças relacionadas à interação social, cultural e mostrar aos envolvidos que a arte pode ser um meio de unir a comunidade e, ao mesmo tempo, expressar suas ideias, afastar jovens da marginalização e orientá-los para uma possibilidade profissional no campo artístico. Grafite é uma arte, e seu autor, um artista, que passará a ter chance de ter até uma remuneração. A pichação é uma agressão ao patrimônio, uma agressão ambiental e, como tal, punível como crime, que pode levar até 1 ano de prisão. Deputado Geraldo Maguela. O grafite pode incentivar a arte do jeito certo e diminuir a pichação. Sendo assim, Silva Moreira, 2016, página 15, afirma que a manifestação da arte se dá por meio da cultura, sociedade e contexto em que vivem. Para Vieira Lopes, 2011, na cidade de Brasília, há uma grande preocupação em manter a cidade limpa e esteticamente agradável e segura como estratégia de combater a criminalidade na cidade e promover a interação social e artística. Para isso foi promovido pela Secretaria de Segurança Pública, SSP, em 1999, o programa Picasso Não Pichava. Um de seus objetivos era, por meio da arte, conscientizar, pois a mesma é como um instrumento que pode auxiliar a moldar pessoas por meio de críticas construtivas, contemplativas, social ou cultural. O programa Picasso Não Pichava tira jovens das ruas e os aproxima da arte por meio da cultura do hip hop. São oferecidas oficinas de grafite, break, violão, capoeira, cinema, teatro e serigrafia. É uma escola de arte que desenvolve o importante trabalho de evitar que jovens não entrem para gangues, explica o professor de cinema do Itapuã, Fausto da Silva. Ao lado podemos ver algumas imagens de trabalhos feitos durante a aplicação do projeto. E uma professora dando aula para alguns alunos participantes. Trabalhar a multiculturalidade na arte torna possível a amplificação do conceito da mesma, que pode ser unida a tantos meios de intervenções devido à interdisciplinaridade. O melhor a se fazer é buscar meios de incentivar os jovens a usá-la da maneira correta. Não é possível entender a cultura de um país sem conhecer a arte do mesmo. Por fim, sem o envolvimento dos jovens com a arte, como poderemos passar adiante a cultura, o modo de vida de uma comunidade, sua história, sua forma de interação, crenças, valores? O grafite faz parte da história da humanidade, de forma que sempre esteve presente quando as pessoas precisavam ir à rua lutar pelo que acreditavam. É tido por alguns como meio de militância e por outros como meio de comunicação, de fazer o povo ser ouvido por intermédio da arte. Como acontecia no tempo da ditadura, por exemplo, que as pessoas eram reprimidas de
se expressar e muitas vezes utilizavam do grafite ou da pichação para expressar suas ideias, emoções e sua revolta contra tudo o que estava acontecendo naquele momento, com a censura estabelecida pelo governo. Nos anos 80, devido à ditadura militar, o grafite era considerado crime, assim como qualquer ocupação das ruas era vista como afronta. Durante a ditadura, as pessoas eram privadas de muitas coisas, inclusive de sua liberdade. E esse foi um meio que encontraram de protestar contra toda aquela situação, usando como suporte os muros da cidade.